A história da Torre de Babel, narrada no livro de Gênesis, capítulo 11, é uma narrativa rica em significado e lições espirituais, que oferece orientações relevantes para os cristãos até os dias de hoje. Exploraremos não apenas os eventos da construção da torre, mas também seu contexto histórico e geográfico, assim como as implicações espirituais que ela oferece. E até mesmo como foram criadas as linguagens. Venha conosco e descobrir os mistérios de Babel. A Torre de Babel foi construída logo após o dilúvio, quando os descendentes de Noé começaram a se espalhar pela terra. O que sugere que essa narrativa bíblica aconteceu aproximadamente entre 2500 e 2000 a.C., segundo algumas estimativas. A história nos diz que eles se estabeleceram em uma planície na terra de Sinear. Essa área, entre os rios Tigre e Eufrates, que muitos estudiosos identificam como sendo a região da antiga Mesopotâmia, atual Iraque. Essa área era conhecida por ser um berço da civilização humana, com cidades antigas como Babilônia, Nínive e Ur. Esta área também era reconhecida pela sua fertilidade favorável à prática agrícola, tornando-a uma opção óbvia para as pessoas se estabelecerem no local. Embora a Bíblia não forneça uma descrição detalhada da forma física da Torre de Babel, os estudiosos sugerem que ela possa ter a forma de um zigurate, uma estrutura escalonada comum na antiga Mesopotâmia. Essa interpretação é baseada na localização geográfica e nas características históricas e arquitetônicas da região na época. Os zigurates eram torres de templos de vários andares, construídas com tijolos de barro e terra. Ouça com cuidado o que é narrado sobre a Torre de Babel no capítulo 11 do livro de Gênesis. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e queimá-los bem." Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: "Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra." Gênesis 11, 1-4. Os construtores da Torre de Babel tinham vários objetivos claros em mente. Construir uma torre que alcançasse os céus e que seria vista por todos, para que ficasse conhecidos por toda a humanidade. Esta ambição revela não apenas a busca por prestígio e poder, mas também uma tentativa de desafiar a autoridade divina, se estabelecendo em um só lugar, ao contrário do que Deus havia ordenado a Noé, para eles alcançarem uma independência que os afastava do propósito de Deus para a humanidade. Na narrativa bíblica, não há menção específica a personagens individuais que participaram da construção da torre. O relato se concentra mais na humanidade como um todo e em seu desejo coletivo de construir uma torre para alcançar os céus. Porém, alguns estudiosos pensam que Nimrod era um dos líderes da construção, criando certa polêmica, mas na Bíblia não há menção específica de que ele ajudou na construção da Torre de Babel. No entanto, Nimrod é mencionado como um poderoso líder nas terras onde a Torre de Babel foi construída. Observe com atenção o restante do trecho do capítulo 11 do livro de Gênesis. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: "Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros." Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Gênesis 11, 5-9. Deus, ao ver a arrogância e a soberba do povo, decidiu intervir. Ele confundiu suas línguas, tornando impossível para eles se comunicarem e coordenarem seus esforços. Imagine, uma pessoa pede um tijolo, a outra, sem entender o que a pessoa diz, entrega para ela um martelo. Sem essa capacidade de comunicação entre as pessoas,
Conflitos eram gerados e elas se separavam. Essa intervenção divina não foi apenas uma punição, mas também uma maneira de proteger a humanidade de sua própria ambição desenfreada. Ao dispersá-los pela terra e diversificar suas línguas, Deus promoveu a origem dos idiomas e a multiplicidade e a diversidade cultural que enriquecem a experiência humana. A história da Torre de Babel, embora seja uma história antiga, continua a ser relevante para nós até os dias atuais. Ela nos desafia a examinar os nossos corações e motivações, a reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas e sobre a história da humanidade. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar viver em unidade, respeitando e celebrando as diferenças que nos tornam únicos e preciosos aos olhos de Deus.